Eu estava no sofá quando a televisão estourou a minha vida em pedaços. A vinheta do noticiário local acendeu o canto da sala como um facho cortante e, por um segundo que durou mais que um minuto, eu achei que fosse algum anúncio. Então eu vi minha foto, o meu rosto integral e a manchete inclinada sobre a imagem como uma sentença. Principal suspeita em atentado no centro. Pisquei e a fatia de pão que segurava caiu no tapete, molhada de molho e do meu espanto. O som da apresentadora vinha lá de dentro do aparelho com aquela cadência ensaiada e fria. E quando ouvi meu nome dito com aquela calma de calendário, eu senti uma pressão no peito que me fez engolir o ar com dificuldade. Mariana Prado, 29 anos, ela disse. E por um segundo eu procurei outra Mariana no meu peito, uma que eu não conhecesse. Meu coração bateu mais rápido. Eu esfreguei os olhos com as costas da mão e o mundo permaneceu. Não era imagem roubada, não era uma legenda equivocada. Eram detalhes, horários, a tal carroça de testemunhas que supostamente me vira. Vi o rosto de uma mulher que nunca vira antes na tela e ouvi o repórter, voz de Roberto Silva, dizer que eu havia discutido meia hora antes do ataque. Tudo aquilo parecia montado por alguém que soubesse as palavras certas para roubar minha voz. As mensagens começaram a explodir no meu celular em fileiras. Você matou ele, suma da cidade, a polícia já sabe. Maria, minha mãe, ligou e eu ouvi o soluço grosso dela do outro lado. Ela disse, meu Deus, Mariana, e então desligou. Lucas mandou, sai da sua casa, agora, e depois, não volte aqui. Shauna escreveu só uma palavra em caixa alta, monstro. Pedro, meu vizinho do 3B, tocou a campainha e gritou do lado de fora, você está bem? E eu respondi, sem vontade, não sei. Foram mais de 30 mensagens nos primeiros 5 minutos. Eu li cada uma como se fossem uma pequena sabotagem, um prego diferente fincado nas tábuas do que eu achava que era a minha vida. O instinto inicial foi trancar tudo. Arrastei a mesa da sala, empurrei cadeiras para bloquear a porta como se um tribunal pudesse derrubar a maçaneta. A madeira rangeu, o ar da casa ficou cortante e eu senti o metal frio da maçaneta na palma da mão e pensei na polícia batendo, nas luzes azuis refletindo no meu corredor. Mas havia também uma coisa dentro de mim que se recusava a aceitar a narrativa pronta. Se a televisão tinha me colocado naquela moldura, alguém tinha interesse em me ver queimada. Não era só minha reputação, era minha vida e a imagem que eu projetava para minha mãe, para o meu trabalho no salão, para as pessoas que me chamavam de amiga. Levantei porque a imaginação do medo me sufocava. Peguei as chaves do carro como se fossem uma espada. Saí na rua com o frio rasgando a gola do casaco e quando virei a esquina, vi algo que mudou a rota do meu instinto. Uma van com o logotipo da emissora estacionada na calçada e ali, do outro lado, a mulher da tela, andando com uma criança pela mão como se fosse uma manhã comum. Se ela estava viva e sorrindo, como eu poderia ser a culpada? A pergunta ficou presa na garganta como um pedaço de pano. Eu sabia, então, que não bastava provar minha inocência. Eu teria de provar que alguém estava fabricando histórias para destruir vidas por interesse próprio. Eu prometi para mim mesma, ali no meio da chuva fina, que iria descobrir quem apertar o botão daquela montagem que me transformara em culpada. As horas seguintes foram uma colagem de sons, rostos e rejeição. As mensagens continuaram e eu comecei a anotá-las, uma lista que virou prova e ferida. Você devia pagar, escreveu Ana em português seco. Eles já estão indo, disse Renata por voz. A polícia está aqui, foi a notificação de um amigo. Contei mais de 20 mensagens de ódio. 2 ligações de números desconhecidos com respirações do outro lado, uma gravação de voz com alguém dizendo nós vimos você e um comentário numa página local que pedia expiação pública. Liguei para Maria e ela não atendeu. Liguei para Shauna e ela silenciou na primeira palavra, Mariana. Falei com o Lucas e ele perguntou com pânico, você fez isso? E eu respondi não, sem conseguir explicar mais. A sensação era de ostracismo instantâneo, como se uma cidade inteira se fechasse em torno de uma história escrita por outros. Fui à janela pensando que veria as luzes das viaturas ou carros com pessoas gritando, mas vi apenas a rua encharcada e um entregador apressado. Por cima da dor havia algo ainda mais pesado, a acusação ganhando cena enquanto eu ficava muda. Tentei ir até a delegacia, mas a fila, o olhar dos policiais e a câmera de um repórter na esquina me fizeram recuar. Ali, parado em frente à porta de vidro, ouvi um jornalista dizer para outro, isso vai gerar audiência, Jonas. E o nome dele, Jonas, ficou martelando.
Recebi uma ligação do meu chefe no salão, Marcelo, que perguntou: "Você vai conseguir vir amanhã?" E eu não consegui responder na hora. A mãe da criança que aparecera na foto ligou, soluçando, porque sua foto estava na TV e eu não soube o que dizer. A cada tentativa de buscar apoio, eu senti a muralha crescer. 13 amigos deixaram mensagens que variavam entre medo e condenação, e 2 pessoas que eu considerava próximas bloquearam meu número. Foi ali, no meio daquele circuito de rejeição, que decidi por uma ação que mudaria tudo. Eu iria até o estúdio e pediria direito de resposta. Se aquilo era uma história fabricada, eu tomaria o ar deles, mesmo que precisasse entrar no ar sem convite. A preparação foi rápida e íntima, feita de gestos apressados e de sensações físicas pegadas à pele. Barricadeei a porta da sala, fechei as janelas, senti o ar metálico do receio no peito, engoli um café frio e peguei a velha jaqueta que eu guardava no armário. Ouvi o som das minhas botas no piso de madeira que parecia amplificar cada passo. No carro, o cheiro de plástico aquecido me acompanhou enquanto eu dirigia com as mãos trêmulas no volante. O rádio tocava algo distante e eu ajustei só para ouvir notícias que já sabiam meu nome. Na saída, vi uma placa dobrada perto da esquina. Alguém tinha jogado uma folha com o recorte da manchete. O vento molhado colou a folha ao para-brisas e a palavra suspeita parecia arrancar tinta. No caminho para o estúdio, passei por Ana, a professora, que fazia sinal à distância e disse baixinho: "Eu vi seu rosto." Eu acenei sem certeza. O ar cortante me fez tremer mais uma vez. Ao entrar no complexo da emissora, senti o cheiro de café velho e de equipamentos eletrônicos aquecidos. Ouvi o burburinho das mesas de redação, o clique de teclados, a risada baixa de alguém que achava engraçado o caos alheio. Pensei em entrar pela porta principal e falar com a produção. Pensei em ir ao estúdio e dar cara a cara com quem me acusou. E foi nessa dúvida que eu ouvi, por acaso, uma conversa filtrada entre 2 pessoas na sala de passagem. "Cobre a história e esquece o nome se ele pedir", disse uma voz feminina, dura e baixa. "A audiência vale mais que a pessoa", respondeu outra, com visos contidos. Ouvir isso foi como receber um soco silencioso. Eu poderia procurar a polícia e entregar essa gravação, ou podia agir mais direta e desafiadora. A decisão final foi instantânea. Irracional, eu bateria na porta do produtor, pediria para entrar ao vivo e, se não me deixassem, eu entraria de qualquer jeito. No estacionamento, senti a ansiedade se transformar em propósito e, por um momento, vi claridade entre as gotas de chuva. A descoberta do complô aconteceu em etapas, todas elas impregnadas de cheiros de café e luz fluorescente. Consegui entrar na redação depois de argumentar com uma recepcionista chamada Paula, que parecia mais cansada do que preocupada. Em minutos, fui conduzida por um corredor cheio de quadros e certificados até a sala do editor, onde Jonas, o mesmo nome que eu vira antes, estava com o rosto branco e as mãos inquietas no teclado. "O que você quer?" Ele perguntou seco, mas não sem curiosidade. Eu tentei manter a voz firme. "Quero saber por que meu rosto apareceu no noticiário com essa acusação." Ele me olhou como se eu fosse uma visitante em uma cena que ele dirigia. "Foi uma linha editorial", disse Jonas. "A matéria apurou várias testemunhas. Não é pessoal." O tom dele tinha ares de uma justificativa ensaiada. Sentei ali mesmo e ouvi enquanto Renata, a produtora, entrou com um copo de café e disse: "A gente precisava de uma imagem que representasse a história. Era mais forte do que usar arquivo." Em seguida, Carla Mendes, a repórter que havia lido a âncora, trouxe um pendrive com uma montagem. Havia um áudio cortado que mencionava meu nome como se eu estivesse trocando palavras com alguém momentos antes do ocorrido. Eu pedi para ver as imagens brutas e eles hesitaram. Foi Tiago, um técnico de imagem com olhos cansados, que me deu a chance. "Olhe", falou ele enquanto puxava a timeline no monitor. O cheiro do plástico do teclado entrava no meu nariz, e eu vi como alguém misturava 2 frames, como se costurassem uma peça que nunca fora minha. "Foram inseridos trechos", disse Tiago em voz baixa. "Cortes que mudam o sentido." Eu perguntei: "Quem autorizou?" E Jonas desviou o olhar. "Ninguém autoriza, são decisões de pauta", respondeu ele. Em seguida, numa troca de mensagens capturada por acaso no próprio monitor, uma das redatoras, Laura, escreveu para o grupo: "Amanhã a audiência sobe, não se preocupe com repercussão." Era explícito e cruel. Ali, naquela sala abafada de ar-condicionado e café frio, eu soube que não havia ali apenas um erro jornalístico. Havia cálculo, audiência e a escolha de transformar uma pessoa comum em peça descartável.
Gravamos conversas, tirei fotos dos arquivos e, com a ajuda de Tiago, que parecia concordar em silêncio, copiamos os arquivos brutos. Eu podia sentir o cheiro de tinta das impressões das notas que me deram, o gosto amargo do café na boca quando a verdade aparecia nas ondas elétricas de uma tela. Havia nomes, e entre eles Roberto Silva, citado como repórter que teria acelerado o processo, Jonas, que preferiu não checar, e Renata, que recomendara o corte. Com esses nomes, a narrativa construída por trás da câmera começou a desfiar. Foi nessa hora que percebi que precisava de um aliado com acesso e coragem. Consegui contato com Tiago depois de uma conversa longa e tensa. Ele foi a figura improvável que me ofereceu pistas e um pequeno plano. Tiago tinha 32 anos, olhos escuros, barba de 3 dias e um passado simples como operador de câmeras. A história dele merecia ser contada, porque explicava por que ele ajudou. Quando nos sentamos num banco atrás da emissora e ouvi o som distante do gerador, Tiago falou: "Eu cresci assistindo o noticiário com meu avô. Sempre pensei que a televisão servia para esclarecer, mas aqui a gente corta e cola vidas." Ele me contou que fora contratado jovem, subiu na carreira e que vira muitas decisões editoriais que passavam por cima de checagens. Um repórter me mostrou o jeito certo de montar suspense. Funcionava para a audiência. Tiago tinha um histórico de pequenos conflitos com Jonas e disse que já vira manipulações antes, mas nada tão consciente. "Se eu não te ajudar, alguém vai pagar com a vida", ele disse em voz baixa. Esse foi o suficiente para formar uma aliança. O diálogo entre nós se estendeu por minutos que pareceram horas. "Você tem prova?" perguntei. "Algumas", respondeu, "mas precisamos de algo público, algo que não possam apagar." Discutimos a estratégia e Tiago me contou como entrar com um pendrive no ar e exibir os arquivos no momento certo. Ele revelou que conhecia uma falha no sistema do estúdio, um acesso que permitia transmitir uma fonte externa se ligada ao equipamento certo. Em paralelo, contei a ele sobre minha vida, minha infância em um bairro periférico, o tempo que trabalhei limpando lojas para pagar a faculdade de estética, os anos de amizade com Shauna e as perdas que me marcaram. Falei sobre a vez que perdi um irmão em acidente de trânsito e como isso me ensinou a não acreditar em verdades prontas. Essas histórias formaram minha defesa emocional e justificaram por que eu não fugiria. Tiago falou de sua separação com Beatriz e de como ele sentia que necessitava de redenção. Era estranho e íntimo, uma confissão entre operadores e acusados. E naquele pacto de meia hora, desenhamos um plano: invadir o ar, mostrar os arquivos brutos, forçar a emissora a confrontar seus próprios cortes. O plano para a infiltração no estúdio foi feito em partes, e cada parte trazia cheiro de nervos e metal. Nós escolhemos uma sexta-feira de tarde, quando a programação tinha horário de pico e a sala de controle ficava mais relaxada. Tiago me explicou o esquema técnico com uma precisão que eu absorvia como a técnica para não falhar. O switcher aceita uma entrada externa se o protocolo de IP estiver aberto, disse ele, e entrou numa explicação técnica que eu segurei com bondade. Ele me deu instruções simples de passo a passo e me alertou sobre os riscos de segurança. Quando aplicável, descrevi para a audiência o processo pericial que seria usado para comprovar manipulação, análise de metadados dos arquivos, verificação de timestamps, comparação de ondas de áudio e checagem de logs de adição. A explicação técnica ocupou alguns instantes e eu resumi para mim e para a câmera. A perícia consegue rastrear edições e registros de timestamps cruzando arquivos brutos com versões transmitidas, e isso pode provar inserções e cortes maliciosos. A descrição era precisa o suficiente para soar plausível e curta para não entediar. Em seguida, com Tiago como meu confidente, nós preparamos um pendrive com cópias e falhas que provariam a montagem. A respiração curta de Tiago, o som do metal do seu crachá e o cheiro de desinfetante do estúdio ficaram gravados na minha memória. O nível de tensão subiu conforme a hora do plano se aproximava. No dia da transmissão, o estúdio tinha uma luz fria e o cheiro das cortinas e do pó dos equipamentos ocupavam o ar. Ali, a teatralidade do espaço me atingiu. A bancada brilhava sobre os refletores, o público técnico estava escondido atrás de vidros e a plateia virtual pulsava nos monitores. Entra a âncora em cena, Carla Mendes, com o sorriso treinado. Logo atrás, Jonas fazia anotações e Renata ajustava o microfone da âncora com desgosto. Eu me escondi entre cabos e cases, com o corpo agarrado frio na direção da sala de controle.
Tiago estava atrás de mim com o pendrive na mão, o coração batendo tão forte que eu sentia. Você tem certeza? Ele murmurou. Tenho, respondi. Foram 8 minutos que pareciam 8 horas enquanto a edição do jornal corria ao vivo. Quando a pauta começou, a câmera aproximou do meu rosto na manchete pré-gravada e eu senti a boca seca. Era agora ou nunca. Entramos com o plano. Tiago conectou a entrada externa e o sinal subiu. No estúdio, a âncora leu a peça preparada e então, quando havia uma quebra para a reportagem, Tiago acionou o arquivo que mostraríamos ao vivo. A transmissão exibia os cortes brutos, as linhas de tempo com timestamps e as mensagens entre redatores discutindo a peça e a imagem necessária. Foi um momento de violência simbólica. Expunhamos o que eles haviam construído com a minha face e com a história de outras pessoas. A plateia técnica ficou em choque. Os operadores murmuravam. Jonas surgiu com o rosto contorcido e gritou: "Corte isso agora!" Havia câmeras apontando e eu ouvi passos largos vindo da sala. Uma voz policial ecoou: "Alguém chamou a segurança?" Nesse momento, a transmissão foi interrompida por ordem de um superior. Senti mãos me puxarem e o calor do contato humano duro, o som de metal das algemas que não chegaram. Mas a cena já escapara da caixa. A edição estava exposta. O público virtual começava a questionar. A empresa tentou apagar o arquivo, mas as cópias haviam sido feitas. As consequências foram imediatas e implacáveis. No entanto, a ação teve custo. Tiago recebeu ameaça de demissão, Jonas justificou que reagia a uma invasão e Carla tentou proteger a própria carreira fingindo surpresa. A fuga foi estratégia e caos. Saímos do estúdio com correria contida e com a sensação de que havíamos atravessado um ponto sem volta. Nas ruas, logo surgiram vídeos que já estavam sendo gravados por espectadores invisíveis. Um celular transmitia nosso rosto saindo da porta lateral. Outra pessoa fez um live dizendo: "Ela entrou no ar." A repercussão foi instantânea. Hashtags apareceram e o público se dividiu. Alguns nos chamavam de heróis, outros de vândalos. O delegado Ramos apareceu no complexo, entrou em cena com um semblante lacônico e disse para a imprensa: "Vamos apurar os fatos." Entre os que reagiram, haviam nomes conhecidos da cidade. Marcelo do Salão, que me defendeu em notas, Ana, a professora, que deu depoimento dizendo que conhecia minha conduta, doutora Helena, a advogada, que me ofereceu ajuda, Pedro, que falava em confusão, e Beatriz, ex-parceira de Tiago, que veio a público reclamar dele por ter arriscado o emprego. Vídeos virais mostravam cortes da transmissão original, threads se formavam com análises que iam do técnico ao pessoal. Um blogueiro local, Felipe, publicou um post que ganhou tração com o título "Manipulação em Rede". O impacto se multiplicou com testemunhos. Laura, a redatora, deu entrevista dizendo: "Não pensei nas consequências", enquanto Jonas, em uma nota mais tarde, dizia: "Houve erros de julgamento." As redes sociais transformaram nossa ação em debate público. E, em consequência, a narrativa que antes apontava somente para mim ganhou fissuras. A polícia abriu uma sindicância e internautas começaram a pedir investigação da emissora. Porém, com a repercussão também veio uma perseguição renovada. Meu número foi exposto em páginas e recebi ameaças anônimas. O som do meu telefone vibrando sem parar e a sensação de olhos postos em mim era sufocante. Ainda assim, a exposição trouxe também uma onda de apoio que não existia antes. Pessoas enviavam mensagens dizendo: "Eu acredito em você e obrigada por ter mostrado." Esse efeito dominó mudou o equilíbrio entre ostracismo e solidariedade. O plano final exigiu coragem e sacrifício. Eu percebi que a luta não seria apenas pessoal, era contra um modelo que transformava vidas em manchete. Junto com doutora Helena, a advogada, e com Tiago, que arriscou o emprego, decidimos apresentar as provas em uma audiência pública que convocamos com o apoio de alguns vereadores e de um promotor que concordou em ouvir as gravações. As negociações foram tensas. "Se levarmos isso ao tribunal, a pressão vai cair sobre você", disse doutora Helena em tom sério. "Eu sei", respondi, "mas prefiro enfrentar a justiça do que a opinião pública manipulada." Discutimos estratégia por horas. "Devemos submeter os arquivos à perícia independente", falou doutora Helena. "Precisamos de laudos, metadata, testemunhos dos técnicos." Então, organizamos a apresentação. Houve momentos em que me senti perdida e pensei em desistir. Lembrei do rosto de Maria e da violência de ser reduzida à manchete. Lembrei também de Tiago e do olhar cansado que ele tinha enquanto me ajudava.
Entramos na sala de audiência com um plano para expor não apenas os cortes, mas a forma como as decisões editoriais foram tomadas. O diálogo com o promotor foi tenso. Temos material suficiente? Ele perguntou. Temos as conversas, os arquivos brutos, logs de edição, respondeu Dra. Helena. Vamos precisar de testemunhas técnicas, disse o promotor. Chamamos Tiago, Marcelo, Ana e até uma jornalista independente, Luísa, que topou depor. No momento decisivo, diante de câmeras e microfones, eu coloquei na mesa as provas. Arquivos com timestamps inconsistentes, mensagens de texto internas que mostravam intenção e o testemunho de Tiago sobre a manipulação. A disputa foi dura. A emissora tentou minimizar apontando falhas de segurança, Jonas alegou intenção jornalística e Carla disse que não sabia das edições. Eu senti o peso de estar expondo minha vida. Havia perguntas sobre ética, sobre responsabilidade e sobre audiência. Em 2 parágrafos de tensão intensa, percebi que estava ali para algo maior que minha reputação. No epílogo, a história começou a mostrar efeitos concretos e duradouros. Um mês depois, a cidade parecia respirar um ar diferente, e eu registrava pequenas vitórias. A emissora anunciara a abertura de sindicância interna e um processo administrativo havia sido instaurado contra o repórter e contra o editor. A perícia independente concluiu que houve edição intencional e inserção de trechos que alteravam o contexto original, e isso foi um soco de verdade que eu lentamente senti. Recebi mensagens de desculpas de algumas pessoas que haviam me acusado sem saber, e senti a mão de Maria apertando a minha com mais firmeza. A comunidade se mobilizou e criou uma vaquinha para cobrir custos de perícia e assessoria jurídica. Na mídia, alguns âncoras passaram a discutir ética com mais frequência, e nas escolas locais houve debate sobre responsabilidade jornalística. No entanto, a perseguição não cessou completamente. Recebi ameaças isoladas e tive de instalar um sistema de segurança na minha casa. O som da campainha eletrônico e a sensação de estar vigiada manteve-me alerta. Ainda assim, houve uma sensação clara de justiça começando a se formar. 3 meses depois, as repercussões tinham se consolidado de forma mais política e institucional. O promotor abriu investigação formal contra a emissora por potencial difamação e violação de código de imprensa. O caso virou tema de audiência pública na Câmara Municipal, com depoimentos de moradores, jornalistas e especialistas em mídia. Renata e Laura foram afastadas temporariamente. Tiago conseguiu uma cláusula de proteção por ter cooperado e Jonas foi chamado a depor. Fui convidada para dar entrevistas e, embora o constrangimento de revisitar a história fosse real, percebi que minha voz agora tinha força para questionar práticas. Organizações de direitos civis iniciaram um movimento para propor mudanças nas normas de apuração e edição em estações locais. Eu participei de algumas reuniões e senti que minha experiência tinha se transformado em luz para outras pessoas. Havia ainda a ferida pessoal, o trauma da exposição e sessões com psicólogos se tornaram rotina. A cidade começou a discutir mais abertamente o poder das imagens e como a confiança nas notícias pode ser quebrada. 6 meses depois, a balança parecia mais justa, mas nada era perfeito. Um relatório público concluiu que houve falhas graves nos procedimentos internos da emissora e isso resultou em demissões e em um compromisso formal de revisão editorial. Alguns dos nomes envolvidos foram proibidos de praticar jornalismo local por períodos determinados, e a emissora contratou um conselho de ética externo. A ação transformou não só a minha vida, mas também a cultura de apuração da região. A minha rotina se reorganizou. Voltei ao trabalho no salão, retomei amizades, reencontrei tranquilidade aos poucos e comecei a colaborar com cursos sobre checagem de informação. Ainda carrego o medo, a lembrança do som da minha voz sendo usada contra mim e a cicatriz do julgamento público. Mas há também uma determinação nova que antes não existia. Percebi que ser acusada me deu uma responsabilidade estranha, lutar para que ninguém mais passe por isso. Em conversas com Maria, com Shona, com Dra. Helena, com Tiago, com Ana e com outros, eu aprendi que a verdade tem peso e exige persistência. E se você, que assistiu a essa história, sente um nó no peito como eu senti, te convido a comentar lá embaixo o que você faria em uma situação assim. Comece sua resposta com "eu teria feito" e te conte. Ler suas respostas me ajuda a entender os limites do que é humano e do que precisa mudar. Eu leio as melhores mensagens e respondo quando posso. Agora, se essa história mexeu com você e você quer ver outras que investigam o poder da mídia e a luta pela verdade, inscreva-se no canal para acompanhar casos e análises.
No fim, ficou claro para mim que minha vida não voltaria ao que era antes, e talvez nem devesse voltar. No fim, não foi só minha reputação que precisou ser salva, foi a confiança que a cidade deposita em suas fontes que estava em jogo. E eu, que acordei uma vez com o meu nome nas notícias, hoje sei que a verdade pode ser cortada e costurada, mas também pode ser desvendada se houver coragem para olhar as partes que a maioria prefere não ver.